Você já pensou como seria nascer elefante africano? De longe, parece até um baita privilégio. Você é o maior animal terrestre do planeta, anda por aí impondo respeito só no tamanho e ainda carrega aquela aura de sabedoria que todo mundo associa a elefante. Mas a real é que ser elefante é como viver em um eterno reality show de sobrevivência hardcore. Você é grande, sim, mas isso só significa que os seus problemas também são proporcionais ao seu tamanho. Para começar, já vamos falar do nascimento. Enquanto um humano fica 9 meses na barriga da mãe, um elefantinho precisa esperar quase 2 anos para nascer. Sim, 22 meses de gestação. Imagina ficar cozinhando no forno por tanto tempo, sem fazer nada, só acumulando expectativa. Quando finalmente nasce, já chega ao mundo pesando mais de 100 quilos. Ou seja, você nem teve tempo de engatinhar e já começa a vida do tamanho de um lutador de sumô mirim. E pior, mesmo com todo esse tamanho, continua sendo presa fácil para leão, hiena, crocodilo e qualquer predador que enxergue você como um buffet infantil de carne fresca. E já que falamos em tamanho, bora falar da fome. O elefante africano come, em média, 150 a 200 quilos de comida por dia. Isso é como se você precisasse devorar 600 sanduíches de fast food só para não desmaiar. Eles passam até 16 horas por dia comendo folhas, galhos, frutas, raízes, cascas de árvore, basicamente qualquer coisa verde que dê para mastigar. A vida de um elefante é um eterno rodízio, só que sem sobremesa e sem pausa. E o mais triste, mesmo comendo tanto, muitas vezes eles ainda sofrem com a fome porque as savanas estão cada vez mais secas, a comida mais escassa e a concorrência com outros animais é gigante. E claro, toda essa comilança tem um preço. O sistema digestivo do elefante é meio ruim. Eles absorvem só uma parte dos nutrientes do que comem. E o resto vira aquele famoso caminho de bolinhas gigantes que eles deixam para trás. Então, além de passar o dia inteiro mastigando, ainda precisa andar quilômetros produzindo cocô sem parar. E não é exagero. Um elefante pode soltar mais de 100 quilos de fezes em um único dia. Ou seja, se você acha que limpar a caixinha de areia do gato já é ruim, imagina lidar com isso. Mas o tamanho não atrapalha só na alimentação, não. Ele atrapalha em quase tudo. O elefante africano pode chegar a 4 metros de altura e pesar mais de 6 toneladas. Agora pensa, como é que um animal desse tamanho consegue se esconder de predadores humanos? Spoiler, não consegue. Elefante é praticamente um outdoor vivo anunciando: aqui tem marfim. É por isso que, apesar da imponência, eles vivem constantemente ameaçados por caçadores, que os matam só para arrancar as presas. Essas presas, aliás, que parecem tão estilosas, funcionam como ferramentas para cavar, arrancar cascas de árvore e até lutar. Mas na prática, acabam sendo uma sentença de morte. O troféu mais cobiçado dos caçadores ilegais. E se você pensa que o calor africano é fácil de lidar, engano seu. Elefante não tem glândulas de suor, então nada de malhar e suar tudo. A forma que eles dão um jeito é abanando aquelas orelhonas gigantes que funcionam como ventiladores naturais. Parece engraçado, mas imagina viver num lugar de 40 graus confiando no ar-condicionado das próprias orelhas. Se não bastasse, eles ainda precisam se jogar na lama e na água o tempo todo para não virar churrasco vivo. A cena é até divertida, aquele bicho enorme rolando na lama, mas no fundo é pura necessidade vital. E como se não bastasse toda a luta pela comida, pela água e pela sobrevivência, ainda tem a questão social. Elefantes são animais super inteligentes e vivem em grupos complexos, liderados geralmente por uma fêmea mais velha, a famosa matriarca. Parece legal, né? Uma comunidade estruturada, organizada, mas na prática significa que se a matriarca for abatida por caçadores, todo o grupo pode se desorganizar e até morrer. Sem falar que a vida social também exige lidar com dramas. Disputas entre machos na época do cio, brigas pelo território e até momentos de solidão quando alguns elefantes precisam se afastar do grupo.
É quase uma novela mexicana, só que com trombas no lugar de lágrimas. E falando em cio, meu amigo, aqui o perrengue é duplo. As fêmeas entram no estro só a cada 3 a 9 anos, e ainda por cima por poucos dias. Já os machos enfrentam o MUST, um período em que ficam com hormônios lá no teto, produzindo secreções estranhas nas têmporas e com comportamento agressivo. Resultado: é basicamente uma puberdade eterna misturada com TPM, tudo embalado em um corpo de 6 toneladas. E claro, as brigas entre machos podem ser violentíssimas, com direito a chifradas de presa que deixam ferimentos sérios ou até levam à morte. E se você acha que pelo menos a expectativa de vida compensa, aqui vai outra. Os elefantes africanos podem viver mais de 60 anos, mas esse privilégio só significa acumular mais décadas de enfrentar seca, fome, caçadores e doenças. É viver muito, sim, mas sempre no modo sobrevivência. Agora, se tem uma coisa que chama a atenção nos elefantes é a tromba. Ela parece uma mistura de canivete suíço com aspirador de pó industrial. Serve para cheirar, respirar, beber, pegar comida, cavar, fazer carinho e até se defender. Parece superpoder, né? Só que a tromba tem mais de 40 mil músculos diferentes, o que significa que você precisa de um esforço absurdo até para aprender a usá-la direito. Filhotes de elefante passam anos tropeçando na própria tromba, sugando água errado e até levando tombos porque não conseguem coordenar aquele apêndice de 1000 funções. Ou seja, é como nascer com um braço novo e passar a infância inteira sem manual de instruções. E não pense que a tromba resolve todos os problemas. Muitas vezes, ela vira alvo de acidentes ou lutas, e se um elefante perde parte dela, pode ser sentença de morte. Sem tromba, não dá para beber água direito, não dá para comer, não dá para se defender. É como viver com o celular quebrado em 10 pedaços e tentar que ele funcione só no modo esperança. Falando em água, esse é outro pesadelo constante. Os elefantes precisam beber até 200 litros por dia, e isso em regiões onde às vezes passam semanas sem uma gota de chuva. Resultado: precisam andar quilômetros e quilômetros só para encontrar um rio ou lago. É como se todo dia você precisasse caminhar de São Paulo ao Guarujá só para tomar um copo de água. E se a seca aperta, os grupos se dispersam, os filhotes sofrem e os mais velhos muitas vezes não resistem. A luta por água é tão séria que já houve casos de grupos de elefantes invadirem vilarejos em busca de poços. Imagina abrir a torneira e dar de cara com 6 toneladas pedindo um gole? Outro ponto pouco comentado é a memória. Sim, elefante tem memória de ferro, mas isso não é só vantagem. Eles lembram de traumas, de mortes, de lugares perigosos. Ou seja, carregam tristezas por anos e anos, como se vivessem em looping com lembranças ruins. Já foram observados elefantes voltando a locais onde parentes foram caçados e reagindo com sinais de luto. É bonito e triste ao mesmo tempo porque mostra inteligência, mas também um sofrimento emocional que vai muito além do instinto. Ser o sábio da selva não é só glamour, é também carregar uma mochila emocional pesadíssima. E claro, tem os encontros com humanos além da caça. Muitos elefantes têm seus habitats invadidos por fazendas e plantações. Resultado? Conflitos. Eles destroem plantações inteiras em uma noite, os fazendeiros retaliam, e aí vira uma guerra declarada. Para você ter ideia, só um elefante pode acabar com a colheita de uma família inteira em poucas horas. Isso faz com que muitos moradores locais vejam o elefante não como símbolo da natureza, mas como praga gigante. É como ser o vizinho barulhento da savana. Todo mundo respeita, mas ninguém quer por perto. Agora vamos falar de um detalhe curioso. As presas crescem a vida toda, e alguns elefantes chegam a ter presas gigantescas, de mais de 3 metros. Mas essa beleza tem um lado trágico. Quanto maiores as presas, maior o alvo na testa. Muitos caçadores ilegais priorizam justamente os tuskers, os gigantes de presa, e é por isso que hoje restam pouquíssimos no mundo. O símbolo máximo da imponência virou um convite para a sentença de morte.
E se a vida adulta já é dura, a infância não é muito melhor. Filhotes dependem da mãe e do grupo por anos, e qualquer vacilo pode ser fatal. Tem crocodilo que arrasta os pequenos quando tentam beber água, tem hiena que espera a mãe se distrair, tem leão que caça em bando. Mesmo com a proteção da manada, a taxa de mortalidade infantil é alta. É como se nascer elefante fosse tipo jogar videogame na dificuldade lendário. Você tem chance, mas só se não piscar nunca. Mas justiça seja feita, os elefantes têm momentos bonitos também. São animais sociais, brincalhões, e já foram vistos fazendo cócegas uns nos outros, ajudando membros feridos, até demonstrando comportamento parecido com empatia. Só que, no fim das contas, essa sensibilidade só torna a vida ainda mais difícil em um mundo que não tem dó de ninguém. Para fechar, uma curiosidade inesperada. Você sabia que os elefantes conseguem se comunicar com sons tão graves que a gente nem ouve? São infrassons que podem viajar por quilômetros. Parece legal, mas na prática é como viver mandando zap invisível. Você conversa, mas quase ninguém fora da sua bolha entende. E claro, quando humanos começaram a gravar esses sons, foi só mais uma forma de localizar e caçar os bichos. No fim das contas, nascer elefante africano é carregar o peso do próprio corpo, da própria história e até do próprio simbolismo. Você é gigante, mas não invencível. É respeitado, mas caçado. É forte, mas vulnerável ao calor, à fome, à seca e ao egoísmo humano. O rei do tamanho vive uma vida cheia de glórias aparentes, mas recheada de perrengues nos bastidores. E aí, você encararia nascer um elefante africano? Ou ia preferir ser um bicho menor, que pelo menos não vira alvo de caçador internacional? Comenta aqui qual animal você quer ver no próximo vídeo.